Você já viu aqueles congressos evangelísticos que batizam 50, 100, 300, 500 pessoas? O que será que acontece depois que elas tomam a decisão? Será que elas realmente ficam ao lado de Cristo? Você já se perguntou isso? Bom dia, eu sou o Vitor BJ, o seu companheiro de devocional. Já dá o like aqui, já chega dando aquele like, isso fortalece muito a nossa comunidade e ajuda a gente a continuar fazendo esses vídeos para alcançar mais pessoas. Já copiei esse link, cola lá no grupo da sua igreja, cola no grupo dos seus amigos e alcançamos mais pessoas assim. Então, por favor, compartilhe, o que é bom precisa ser compartilhado, combinado? Beleza? Bora para a meditação de hoje. O que eu disse aqui no começo é muito importante. Eu já trabalhei como evangelista, como instrutor de estudos bíblicos e muitas vezes eu tinha essa pergunta, na verdade, essa preocupação. Será que as pessoas que eu tenho batizado, será que elas estão prontas para seguir na caminhada cristã? Será que elas estão nutridas? Será que elas verdadeiramente entenderam o significado do que é ser cristão? E eu não estou fazendo uma crítica ao evangelismo das multidões, de maneira nenhuma, eu gosto e faço isso, só que muitas vezes acontecem aqueles movimentos evangelísticos onde faz um grande apelo e muitas pessoas se entregam a Jesus pelo batismo, mas muitas vezes essas entregas não duram muito tempo. Eu já percebi isso, que algumas pessoas, permanecem firmes e outras não. E eu fico perguntando, o que será que está acontecendo? Qual o grande problema? Na verdade, esse é um dos grandes dilemas do mundo cristão. Eu já conheci pessoas que foram até Jesus com sinceridade de coração, que se sentiram necessitadas da sua graça, do seu perdão, mas depois da sua conversão parece que o encanto desapareceu. Isso acontece porque não basta apenas aceitar a Cristo, mas a gente precisa renovar a nossa conversão diariamente. Gente, a conversão não é algo que acontece apenas em um momento, é algo que acontece ao longo da nossa vida. Ela sim é um momento ali onde vira uma chave, onde toma uma decisão, onde muda algo na vida, mas essa decisão só vai permanecer se ela for sustentada todos os dias com pequenas decisões e pequenas ações. A conversão é muito mais do que dizer sim a Deus em um único momento. Não é tão simples. Na verdade, o dia que você se entrega ao batismo é uma festa, porque os nossos pecados foram lavados, mas no outro dia, alguns dos mesmos pecados, dos mesmos problemas nos atingem novamente e isso é frustrante. E o diabo trabalha duro, para que essa frustração tome conta de toda a entrega que é feita e de toda pessoa que se entrega a Deus. Mais provações, mais tentações, mais derrotas e muitas vezes parece que mais dificuldades do que antes. Isso já aconteceu com vocês? Isso já aconteceu com alguém que você conhece? Quando isso acontece, a tendência é desistir e se esquecer de Deus. Se a conversão não traz vitória imediata, não traz paz, não traz libertação, o que ela traz então? A conversão ela é uma obra sobrenatural do Espírito Santo sobre o coração humano. E ela produz uma mudança de atitude em relação a Deus e cria uma nova capacidade de conhecermos a Deus. A gente precisa desse conhecimento e a conversão ela traz um conhecimento que a gente não tinha antes. Isso está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 8 a 14, que diz que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o texto continua dizendo que ele não falará de si mesmo, mas receberá as mensagens do Pai e o tornará conhecido. A conversão ela é obra de Deus e você precisa entender isso. Conversão é obra de Deus, não é nossa. Quando isso acontece, nós nascemos de novo, nós estamos ao lado de Deus. E a gente tem prazer nas coisas espirituais e muitas coisas que antes a gente que eram contrárias ao que Deus quer, a gente começa a ter prazer nisso, Inclusive a gente deixa de lado coisas que Deus não gosta. A conversão, ela não é o fim, ela é apenas o começo de uma linda jornada ao lado de Deus. E hoje eu quero que você entenda que ser convertido não é apenas ter sido batizado. Ser convertido não é apenas em um momento ter dito sim para Jesus. Ser convertido é diariamente você reafirmar o seu papel e a sua decisão ao lado de Cristo. O inimigo, especialmente quando você passa por essa experiência, quando você passa pela conversão, ele faz o máximo para te levar para longe de Deus. E a menos que você vigie diariamente, a menos que você se aproxime de Deus diariamente, você vai perder essa luta. Nós somos pecadores, nós não temos pecado, nós somos pecados. E naturalmente a nossa tendência é se afastar de Deus. Suponhamos que aqui seja Deus e aqui seja nós, e nós como um imã temos uma atração para o pecado, uma atração para o distanciamento de Deus, uma atração para estarmos longe dele. E aí quando você se converte, quando você vai se relacionando com Deus, você vai se aproximando, mas se você largar, se você parar de se esforçar, na verdade, se você parar de se relacionar com Deus, é natural que você se distancie dele. Por isso que precisamos diariamente de pequenas conversões, de reafirmações da nossa conversão inicial, para que a gente continue se aproximando de Deus e assim continuemos em relacionamento com ele. É como se tivesse um elástico nos puxando para o mundo, mas esse elástico pode ser vencido quando damos as mãos para Jesus Cristo e ele nos ajuda a vencer essa tendência e esses desafios, que na verdade serão vencidos por completo apenas no céu.
mas que hoje Ele nos dá o privilégio de experimentarmos pequenas vitórias através do processo que chamamos de santificação. Eu sei que hoje o tema foi bem profundo, mas resumindo tudo que eu falei, entenda. Conversão é uma decisão. Conversão, ela geralmente consuma no batismo, mas a conversão precisa ser completada, na verdade complementada, com pequenas conversões ao longo de todos os dias. E eu pergunto para você hoje, você que já é convertido, você que já aceitou Jesus, você que acredita em Cristo, na volta de Jesus, você quer se converter de novo hoje?